Glória a Deus, muito bom dia, graça e paz abundante ao seu coração. Estamos começando mais um devocional da graça de Deus para te abençoar, para meditar um pouco mais no favor imerecido do Senhor. Hoje eu quero ler o texto da palavra de Deus com você em Ruth, capítulo 2, verso 3 diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Só até aqui. Aqui está uma história muito bonita, muito linda, na palavra de Deus, a respeito de uma mulher moabita. Ela não era judia, não era da nação de Israel, e ela se chamava Ruth. Tem um livro, na Bíblia escrito sobre ela. De uma maneira, olhando para o natural, Ruth, ela tinha tudo contra ela, tudo. A situação dela era muito ruim, muito difícil. Ela era uma mulher viúva, pobre, ela era estrangeira, moabita, na terra de Israel, totalmente rejeitada, uma pessoa que era estrangeira ali, sem direito nenhum, totalmente deixada de lado e sem condição nenhuma. Ou seja, era um quadro muito ruim da história dela. O marido dela havia morrido e ela decidiu continuar com a sua sogra Noemi e voltar para Israel para tentar a vida. Ela deixou sua família e ela falou para Noemi: eu vou ficar com você, o meu Deus será o teu Deus, onde você for eu vou. Ela decidiu fazer do Deus de Noemi, que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da vida dela, mesmo numa situação ruim que ela estava vivendo, muito ruim. E depois disso, por causa da pobreza que ela e a sua sogra Noemi estavam vivendo, elas não tinham outra opção senão literalmente comer dos grãos que sobravam nas colheitas. O que caía era sobra, literalmente elas comiam da sobra. E elas tinham que sair para colher essas sobras ali, não tinha perspectiva. Ruth tinha que sair para fazer isso. Agora, eu quero que você perceba aqui no livro de Ruth, nessa história muito bonita, é que Ruth demonstra no meio das entrelinhas que ela estava dependendo do favor de Deus. Ela estava buscando o favor de Deus. Ela estava numa situação e ela não tinha para onde correr. E olha o que diz o texto, no verso 2 de Ruth 2. Ela fala assim: por favor, deixe-me ir ao campo a juntar os grãos atrás dele, a cujos olhos eu achar graça. A cujos olhos eu achar graça. Ou seja, o que ela estava procurando? Favor. Ela está dizendo: deixa eu ir trabalhar, pegar os grãos e entrar no campo e procurar a graça de Deus. Aos olhos do Senhor, eu quero achar graça, eu quero achar favor. Ela estava vivendo um momento muito difícil da vida dela, de muita pobreza, sem marido, uma terra estrangeira, mas em vez de se revoltar, ficar amargurada, achar culpados, culpar todo mundo, se revoltar contra Deus, ela decidiu procurar graça. Amém. Talvez essa seja a sua situação hoje. Talvez você também esteja vivendo um momento ruim, difícil da sua vida. Você tem duas opções: você se revolta, você volta para a sua terra, você fica contra Deus, você acha culpados, ou você, mesmo tendo que comer de migalhas que caem na mesa de outros, procure graça de Deus. Foi o que essa mulher fez. Ruth estava confiante de que Deus lhe daria o seu favor. E embora ela fosse estrangeira e não tivesse ligação nenhuma com ninguém no campo, ela na verdade ia sair, mas ela nem sabia qual parte ela poderia colher, porque não era de qualquer lugar. Mas o relato bíblico do capítulo 2 que a gente está lendo, no verso 3, é o seguinte: diz assim: e ela foi e veio e ajuntou no campo depois dos ceifeiros. Agora olha o que diz: e a sua sorte
iluminou uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da família de Elimeleque, era parente do seu marido, um homem muito rico. Agora o que eu acho lindo é isso que a Bíblia falando aqui, ela não sabia de nada, ela saiu para ver o que ia dar, esperando achar graça. E não é incrível que a Bíblia fala que a sua sorte iluminou? Acho bonita essa expressão, a sua sorte iluminou, e ela caiu no lugar certo. Um camarada que poderia casar com ela, porque ela é parente próximo do seu marido, poderia ser o seu resgatador, e era milionário, e ela era uma mulher miserável. Eu quero dizer para você hoje, querido, creia. Amém. A sua sorte será iluminada. Amém. Aleluia. Creio nisso, creio nisso. Glória a Deus. Sinto a unção do Espírito para te dizer isso nessa manhã. Senhor A Jesus. sua sorte hoje será iluminada. Amém. Deus te colocará no lugar que você não imaginava. Aleluia. Ele vai iluminar a sua sorte. Ele é a sua sorte. Amém. Ele é a sua luz. Se você confiar no favor e na graça, você verá o que você não podia ver. Você verá Deus mudar a sua história no toque do seu favor. Amém. Esta mulher, aconteceu isso, de todos os campos em que Ruth poderia entrar, o seu acontecimento, a palavra é essa aqui no texto, o seu acontecimento, sua sorte iluminada, deveria acontecer para a parte do campo que pertencia a um homem chamado Boaz, porque ele era um homem de grande riqueza, que também era parente da sua sogra Noemi. Existe uma lei em Israel, então as viúvas poderiam casar com um parente próximo e que poderia resgatá-la da situação que ela estava, se eles quisessem. E Deus então leva ela para esse lugar onde tinha esse homem. A palavra acontecimento aqui, que é a sua sorte iluminada, é uma palavra rápida, que é uma palavra inglesa antiga, que significa acontecer, ou estar no lugar certo. No hebraico original a palavra é kará, ou seja, é quando Deus te coloca na hora certa, no lugar certo, para que algo da parte dele aconteça. Essa é a palavra que está usada aqui, ou seja, quando Ruth confiou no favor imerecido de Deus, ela ela foi colocada no lugar certo, na hora certa, na frente da pessoa certa, que era o parente rico, milionário, e que poderia resgatá-la, que pertencia àquele campo que pertencia a Boaz. E para encurtar a história, Boaz viu Ruth, se apaixonou por ela, casou com ela. E ela, do dia para a noite, se tornou uma mulher milionária, sem estudar, sem trabalhar, sem merecer, sem salões de beleza maravilhosos, sem concurso de beleza. Ela não tinha roupas caras, ela não tinha salão de beleza, ela não tinha nada a favor dela, nada. Mas porque ela casou com alguém muito próspero, ela, por causa da aliança, a sorte dela mudou completamente. Do dia para a noite, ela saiu da extrema pobreza e se tornou uma madame, essa que é a verdade. Tudo porque ela encontrou favor, tudo porque ela estava buscando favor, tudo porque ela não se amargurou, tudo porque ela não ficou atrás de achar culpados, mas procurou graça aos olhos de Deus. E a Bíblia fala que ela achou essa graça. E isso aconteceu. Ruth estava possivelmente no ponto mais baixo da história da vida dela, nesse momento, quando ela conhece Boaz. Era o ponto mais baixo que ela se encontrava. Era um momento de viuvez, era um momento de pobreza, era um momento longe de casa, da família, uma terra estrangeira. E foi nesse momento que ela conhece Boaz. Todos os fatores naturais eram contra ela, mas porque ela colocou a confiança no Senhor, ela conheceu o lugar certo e na hora certa, e a sua situação foi completamente revertida. Você consegue ver isso no texto? De fato, ela se tornou uma das poucas mulheres, não sei se você sabe,
a serem mencionadas na genealogia de Jesus. Ela não é de Israel, mas ela foi mencionada na genealogia de Jesus lá em Mateus 1,5, quando a Bíblia fala que Boaz gerou Obed, filho de Ruth. Deus incluiu ela. Olha só o que o favor fez por ela. A honra de ser incluída na genealogia do Senhor Jesus. A graça de Deus e o favor de Deus não apenas mudou a sorte financeira de vida dela, casando com esse homem, mas a graça também, ela nos eleva a um lugar de honra. Amém. Ao colocar-nos no lugar certo e na hora certa, ela nos muda de posição. Ela tirou aquela mulher de uma posição, de uma família desprezada, de uma cidade desprezada, e colocou ela na genealogia do rei. Amém. Mudou a sua sorte e agora ela estava nessa história que está aqui hoje para a gente ler. Então, meu irmão, minha irmã querida, não importa em que circunstâncias naturais, horríveis, difíceis você possa se encontrar hoje, tenha a confiança que há favor imerecido de Jesus para você. Amém, amém. Se você deixar a amargura, o ressentimento, parar de procurar culpados, e se voltar para Deus hoje e falar como Ruth: Senhor, estou num pior momento talvez, me ajuda a achar graça, me ajuda a achar graça. Sabe o que vai acontecer com você? O sucesso de Cará. Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, na frente das pessoas certas, e portas se abrirão. Amém. Portas incríveis que vão mudar a sua sorte, Amém, Senhor. que vão mudar o seu destino e que vão te levar para uma posição aleluia. elevada. Ele fará que você seja posicionado nesse lugar, nessa hora, para experimentar a proteção e o sucesso dos seus relacionamentos, das suas finanças, da sua carreira e toda a sua vida. Você crê nisso? Amém. Ele tem favor para você hoje, Ele te ama e eu quero orar por você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora na Orpedrosa Play, acione as notificações, dê um like, faça um comentário, fala assim: eu achei, escreve aí no final: eu achei favor de Deus. Eu achei favor de Deus. Aleluia. E quando terminar, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Abençoe a vida de alguém que precisa do caráter de Deus, precisa do lugar certo de Deus, do favor de Deus para mudar de vida. Vamos orar. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos nesta hora, Santo de Deus, nós colocamos. porque talvez muitos possam estar num momento difícil, ruim da vida. Naturalmente falando, tudo está contra. Mas nós rejeitamos todo vitimismo, toda mágoa, amargura, ressentimento, e nos voltamos para o Senhor. Simplesmente, não importa a circunstância que nós estamos, se o seu caráter vier sobre nós, o Senhor vai nos colocar no lugar certo, na hora certa, na frente de pessoas certas, e portas se abrirão, e a nossa sorte será mudada, a nossa sorte será iluminada pelo teu poder e pela tua glória. Amém, Senhor. Senhor, faz isso na vida dos meus irmãos agora mesmo. Renova a esperança, renova o coração de que favor está sendo liberado sobre eles agora mesmo, e que o Senhor está estendendo a mão para eles, e que a sorte deles está sendo iluminada agora mesmo, e eles verão a tua boa mão agindo sobre eles para os abençoar, em nome de Jesus. Querido, fica na paz.